Talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza, mas o pecado não começa no ato. Começa na concessão silenciosa. Começa quando a mente aceita o que o coração já sabe que desagrada a Deus. Dizer não ao pecado não é sobre força humana. É sobre decisão espiritual. É entender que toda vez que você diz sim ao pecado, você está dizendo não ao propósito, à paz e à presença de Deus na sua vida. O pecado sempre se apresenta como algo pequeno, controlável, inofensivo. Ele sussurra: só dessa vez, ninguém vai saber, você merece. Mas o que ele nunca mostra é o preço. O pecado cobra caro, rouba a sensibilidade espiritual, enfraquece a fé e cria distância entre você e Deus. Não porque Deus se afasta, mas porque o coração endurece. Dizer não ao pecado é um ato de amor a Deus e também a você mesmo. É escolher liberdade em vez de prazer momentâneo. Jesus nunca disse que seria fácil, mas deixou claro que valeria a pena. Ele ensinou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e é exatamente por isso que a vigilância e a decisão diária são necessárias. Você não vence o pecado negociando com ele. Você vence fugindo, cortando, rompendo. José não discutiu com a tentação. Ele correu. Ele entendeu que perder uma capa era melhor do que perder o chamado. Muitas pessoas estão tentando argumentar com aquilo que Deus mandou abandonar. Dizer não ao pecado é lembrar quem você é e a quem você pertence. Você não é escravo. Você foi comprado por um alto preço. Toda vez que o pecado bater a porta, lembre-se: você não precisa abrir. Existe graça suficiente, força suficiente e poder suficiente em Deus para te sustentar. Não é sobre perfeição. É sobre posicionamento. Cair não te define. Permanecer caído, sim. Deus não procura pessoas sem falhas. Ele procura corações que escolhem obedecer mesmo em meio à luta. Quando você aprende a dizer não ao pecado, você aprende a dizer sim para uma vida cheia da presença de Deus. E talvez hoje seja o dia de parar de justificar, parar de adiar e parar de brincar com aquilo que está te afastando de Deus. Dizer não ao pecado é dizer sim para a vida que Deus sempre planejou para você. Nesse vídeo, vou mostrar exemplos bíblicos para fortalecer sua fé e com isso vencer as tentações. Em Gênesis, aprender a dizer não ao pecado começa entendendo que toda escolha carrega uma consequência espiritual. O livro mostra que o pecado nunca surge de forma violenta. Ele nasce no diálogo interno, na dúvida e na desobediência disfarçada. No jardim do Éden, Eva não caiu no momento em que comeu do fruto, mas quando decidiu ouvir a voz errada. A serpente não obrigou, ela convenceu. Ali aprendemos que dizer não ao pecado é saber quem você escuta. Deus já havia sido claro, mas a curiosidade e o desejo falaram mais alto. O pecado sempre tenta parecer razoável, lógico e até inofensivo. Dizer não, em Gênesis, é confiar mais na palavra de Deus do que na própria percepção. Depois vemos Caim. Deus o alerta antes do pecado acontecer. O pecado estava à porta, desejando dominá-lo. Isso revela algo poderoso. O pecado avisa, ele se aproxima, ele dá sinais. Dizer não ao pecado é agir antes que ele nos domine. Caim teve a chance de escolher, mas alimentou a inveja, o orgulho e a ira. Em Gênesis aprendemos que sentimentos não tratados se transformam em atitudes destrutivas. José nos mostra o caminho oposto. Diante da tentação diária, ele não tentou ser forte, ele foi sábio. José disse não ao pecado quando escolheu honrar a Deus mesmo sozinho. Ele não pensou na consequência imediata, mas no relacionamento com Deus. Ele foge, perde a posição, perde a reputação momentânea, mas preserva o caráter. Gênesis ensina que dizer não ao pecado pode custar algo agora, mas sempre preserva o propósito depois. Noé também disse não ao pecado vivendo de forma justa em uma geração corrompida. Ele não negociou valores para se encaixar na sociedade. Enquanto todos escolhiam o caminho largo, Noé escolheu obedecer mesmo sendo ridicularizado.
Dizer não ao pecado em Gênesis é continuar obedecendo quando ninguém mais obedece. Gênesis nos revela que dizer não ao pecado não é sobre nunca ser tentado. É sobre quem governa suas decisões. O pecado sempre promete algo rápido, mas Deus sempre entrega algo eterno. Toda vez que alguém em Gênesis escolheu obedecer, mesmo com falhas, Deus preservou, restaurou e cumpriu sua promessa. Dizer não ao pecado é escolher Deus quando ninguém está vendo. É fugir quando for preciso. É ouvir a voz certa e lembrar que a obediência sempre abre caminho para a vida. Em Mateus, dizer não ao pecado não é apenas evitar o erro. É escolher conscientemente o governo de Deus sobre o coração. Jesus deixa claro que o pecado começa antes da ação visível. Ele nasce no interior, nos pensamentos, nos desejos e nas intenções. Logo no início do Evangelho, Jesus enfrenta a tentação no deserto. Ele estava com fome, sozinho e fisicamente fraco, mas espiritualmente alinhado. A cada tentação, Jesus responde com a palavra: "Está escrito". Isso nos ensina que dizer não ao pecado não é discutir com a tentação. É encerrar o assunto com a verdade de Deus. Quando a palavra governa, o pecado perde força. No Sermão do Monte, Jesus aprofunda ainda mais. Ele diz que o adultério começa no olhar e o homicídio começa na ira. Aqui aprendemos que dizer não ao pecado é tratar a raiz, não apenas o fruto. Não adianta controlar atitudes se o coração continua sendo alimentado por pensamentos errados. Em Mateus, vencer o pecado começa com vigilância interior. Jesus também ensina sobre decisões radicais quando diz que, se o olho ou a mão levam ao pecado, é melhor cortar. Ele não está falando de mutilação física, mas de rompimentos necessários. Dizer não ao pecado exige abrir mão de ambientes, hábitos e relações que nos empurram para longe de Deus. Mateus mostra que não existe santidade sem renúncia. Outro exemplo forte é o chamado de Mateus, o cobrador de impostos. Quando Jesus o chama, ele se levanta e deixa tudo. Não há negociação, não há desculpa. Dizer não ao pecado é obedecer prontamente quando Jesus chama para uma mudança de vida. A transformação começa com uma decisão imediata. Pedro também nos ensina algo importante. Ele prometeu fidelidade, mas negou Jesus. Ainda assim foi restaurado. Mateus revela que dizer não ao pecado não significa nunca cair, mas não permanecer no erro. O arrependimento genuíno abre espaço para restauração e propósito. Por fim, Jesus resume tudo dizendo que onde está o tesouro, ali estará o coração. Dizer não ao pecado é reorganizar prioridades. Quando Deus ocupa o centro, o pecado perde o trono. Em Mateus, aprendemos que dizer não ao pecado é viver pela palavra, vigiar o coração, cortar o que afasta de Deus, obedecer sem negociar e voltar rapidamente quando errar. É um caminho de decisão diária, sustentado pela graça e pela verdade de Cristo. Em Apocalipse, dizer não ao pecado é uma questão de permanecer fiel em um mundo que pressiona constantemente para que você negocie sua fé. O livro revela que o maior conflito não é externo, mas espiritual, e que toda decisão de obediência tem peso eterno. Logo nas cartas às igrejas, Jesus mostra que o pecado muitas vezes entra pela tolerância. A igreja de Éfeso fazia muitas coisas certas, mas havia abandonado o primeiro amor. Dizer não ao pecado, aqui, é não permitir que a rotina religiosa substitua a paixão por Deus. Quando o amor esfria, o coração se torna vulnerável. Em Pérgamo e Tiatira, vemos igrejas que começaram a aceitar doutrinas e práticas que Deus nunca aprovou. Apocalipse ensina que dizer não ao pecado é não misturar verdade com concessão, e o pecado nem sempre aparece como rebeldia aberta. Às vezes ele se veste de adaptação, cultura e equilíbrio. Permanecer fiel é escolher a verdade mesmo quando ela é impopular. A igreja de Sardes tinha a aparência de vida, mas estava morta espiritualmente. Aqui aprendemos que dizer não ao pecado é não viver de aparência. Deus não se impressiona com reputação, ele vê o coração.
Apocalipse nos chama a despertar antes que seja tarde.